precisei para uma reunião, que eu tenho uma parte das minhas formações em medicina natural na Argentina, então de vez em quando eu preciso ir para lá para fazer reuniões. Só que quando eu vou para lá, eu vou muito corrido. Eu vou, faço o que eu tenho para fazer e volto. Dessa vez eu resolvi dar uma volta, né? Para fazer uma rodada cultural. E fiquei muito surpreso, porque eu conheci uma coisa que eu não tinha visto antes, apesar de já ter passado, mas sempre eu passei correndo. Eu não imaginava a grandiosidade que era uma determinada rua na Argentina, que é a Rua da Cultura. Então, para mim foi uma surpresa. Claro que para muitas pessoas isso já ocorre, porque essa rua existe e a cultura lá come a solto, como se diz o popular, já há anos, mas eu conheci recentemente. E ao mesmo tempo que me alegrei, também fiquei um pouco triste. Por que eu fiquei um pouco triste? Eu vou compartilhar com vocês alguns detalhes do que eu vi. A Argentina sofreu muito. Aí um tempo atrás, eu não lembro exatamente o ano que foi, mas a Argentina estava quebrando muito feio. Ainda está, né? Mas estava muito pior. As pessoas desempregadas chegou ao nível de 60% de desemprego. 60% de desemprego é muita coisa, gente. Tá? Pelo menos essas foram as informações que eu coletei num centro cultural que eu fui dessa vez estudar um pouquinho. E o que salvou a Argentina, né, de entrar num colapso total, e isso eu vi a realidade nos olhos de muitos argentinos, especialmente o pessoal de turismo, foi justamente o turismo brasileiro. Eles têm um carinho reservado muito grande pelos brasileiros, justamente pelo turismo. E pessoas que trabalhavam em diversas áreas, que não estavam mais com oportunidade de emprego, acabaram fazendo bico, e esse bico foi se profissionalizando. Conheci diversas pessoas que hoje são guias turísticos na Argentina, devido ao bom relacionamento com o Brasil nessa área. Então é muito interessante, né? Mas ao mesmo tempo que o Brasil foi e levou dinheiro, eu conversando com eles e percebi, especialmente eu mesmo percebi, por isso que eu comecei a questionar. Eu andei de várias vans com vários grupos, com vários países, e coreanos, americanos, alemães, chineses, tailandeses, tinha gente de tudo quanto é canto. E eu gosto de viajar especialmente com os importados, né? Eu brinco com os importados. Porque chega na hora, gente, da van do brasileiro é a pior coisa que existe, por incrível que pareça. O que acontece? Em todos os passeios que eu fiz com pessoas de outros países, o respeito, a limpeza e o silêncio. Conversavam, se alegravam, tiravam fotos, mas tinha aquele silêncio na hora que o guia falava. Quando o guia falava, todos prestavam atenção, respeitavam, eram atentos às orientações. Quando a única van que eu estive com brasileiros, que eram só brasileiros, foi o único momento que havia bagunça, que o guia falava, as pessoas não prestavam atenção, depois desciam desesperados, ou chegavam correndo, desesperados, horários, né? Horário atrasado. Isso só ocorre com a van brasileira, com os brasileiros. Pessoas gritando, pessoas xingando, pessoas curtindo, não curtindo, falando na cara. Ego com os brasileiros. Nos hotéis, quando chega uma pessoa de outro país, que não seja o Brasil, o tratamento, o respeito é um, e quando chega o brasileiro, infelizmente eles ficam com o pé atrás, que o brasileiro tem
aquele negócio de brigar com tudo, pedir tudo, exigir tudo. E eu vi inúmeras vezes o brasileiro esfregar na cara deles: vocês têm que se ajoelhar para nós, porque a nossa moeda está melhor que a de vocês. Vocês precisam nos respeitar mais. Fala devagar aí, falando português, querendo que eles entendam. Então, isso, no mínimo, é falta de respeito. Você ir para um outro país e querer que o outro te entenda. Independente de ser turismo ou não, né? Se você quer que o outro te entenda, contrate um guia só para você, para te levar lá e pague por isso. Mas não, o brasileiro exige que o outro entenda ele, fica brigando. Em todos os lugares que eu andei, que tinham brasileiros, os brasileiros mal educados. Só os brasileiros. Não vi nenhum outro conflito, nenhuma outra troca de palavrão ou de informações diferentes, a não ser com os brasileiros. Pois é, mas eles levaram dinheiro, então ajudaram. Aí, para minha surpresa, eu encontrei uma rua que a rua inteira é cultura. Deve ter aproximadamente uns 4 quilômetros essa rua, tá? Uns 4 quilômetros de cultura nessa rua. Eu nunca vi tanto teatro. É 3, 4, 5 teatros por quadra. Às vezes um ao lado do outro, um em frente ao outro. Então nessa rua deve ter pelo menos umas 50 casas de show, 50 casas de teatro, cinema e tudo mais. Aí beleza, né? Até aí tudo bem. Então lá fui eu assistir, né? Eu fui várias noites, mas na primeira noite foi a noite que eu mais fiquei surpreso. Porque assim que eu saí do teatro, uma rua movimentada na época de Natal. Você consegue imaginar isso, gente? Eu acho que sim, né? Todos estão me ouvindo bem? Eu nem falei boa noite para todo mundo direito aqui, eu já fui emendando na conversa. Eu acho que todo mundo está me ouvindo, né? Dá um oi para mim, por favor, no chat aí, imagino que sim. Tudo está transmitindo bem aqui. É que sempre tem alguém, ué, já começou? Já está falando? Então, gente, dá um oi para mim, por favor. Então, o que aconteceu? Nessa rua, você imagina aquelas ruas de Natal onde todo mundo faz suas compras. Sabe aquela rua lotada de pessoas, né, congestionada? Pois é. Quando eu saí do teatro, a rua estava assim. Quando eu cheguei, não, né? Porque eu cheguei até um pouquinho antes da hora, eu queria curtir bem, ia iniciar às 8h30 o primeiro evento que eu fui. Eu já cheguei, era 7h30, então a rua estava meio vazia ainda, as pessoas começando a chegar, os teatros ainda fechados, começando a abrir. E assim que abriu eu já entrei, eu queria curtir o máximo possível ali dentro. Aí a hora que eu saí, gente, mas era um congestionamento de pessoas fazendo o quê? Teatro. Todas aquelas pessoas estavam ali para teatro, curtir show, curtir apresentação, curtir tango, flamenco, de tudo, né? Cinemas, eles têm muito teatro lá, tem muitas peças teatrais por lá. Era um congestionamento de pessoas alegres, respeitosas, sem empurra, muita gente, teatro. Aí tinha os cafés, né? É um café em cada esquina, o que tem de teatro tem de café, um café um do lado do outro. Aí tem tipo umas pizzarias e livraria, que ficam abertas também até as 10, 11, meia-noite. Então uma rua, quilômetros, tá? Não é uma ruazinha pequena, não, são quilômetros de teatro, de curtição, só disso. Não tem ninguém lá para fazer bagunça, não tem ninguém lá para fazer baderna, não tem ninguém lá para fazer outras coisas, a não ser cultura. Aí vem a outra decepção. A outra decepção, que confirma o que eu falei no início, né? Quando eu rodei, porque como eu expliquei no início, né, eu fui para fazer reuniões com o foco nas minhas formações de medicina natural, que eu tenho algumas formações que são na Argentina. Então depois que eu terminei, dessa vez eu resolvi passear.
E aí, onde fui comprar também, né? Fui em lugares que tem compra, fui em lugares que tem só passeio, fui em lugares que tem barzinho, tem isso, só para ver, um pouquinho mais, porque eu sempre vou correndo para lá. Nesses lugares que tem gastança, que tem barulho, que tem oba-oba, tem brasileiros barrando em tudo quanto é canto, gente. Você ouve mais brasileiro do que espanhol lá, né? Mais o português do que o espanhol lá. Devia ser chamado brasileira a nossa língua, né? Então, tá lá, brasileiro brigando, restaurante, onde tem comida, onde tem oba-oba, onde tem passeio, shopping center, gastar, tá cheio de brasileiro. Agora, nesta rua da cultura, à noite, gente, com certeza tinha, mas eu não ouvi nenhum brasileiro. Vi e ouvi pessoas falando somente espanhol, nativos de lá mesmo, né? Ou que estão passeando, né? Vem muita gente do Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, vem muita gente passear em Buenos Aires. Muitos espanhóis, alemães, europeus em geral. Não ouvi brasileiro na Rua da Cultura. Talvez seja por isso que não havia tumulto, mesmo tendo muita gente. Não havia briga, mesmo tendo muita gente. Pessoas felizes, bem vestidas e, sabe, sem nada daquela pressão, daquela coisa ruim, daquele medo que a gente anda no sol. Até São Paulo tem algumas ruas que tem cultura, né, mas é meia dúzia só. Mesmo assim, se você for andar à noite em São Paulo, nessas ruas, a coisa é complicada. Então, gente, é isso. Infelizmente, isso também explica por que o nosso país, que poderia estar de uma forma muito mais avançada, ainda continua. Vou ousar aqui a dizer que um desses braços é a falta de cultura. Porque mesmo lá, num país onde as coisas não estão bem devido aos regimes políticos, né, essa bagunça política, mas há um respeito, há uma condução diferente da vida, há uma forma diferente de se viver a vida e de se, até mesmo de curtir. Intrigante isso, né? Bem, e a notícia é que como eu fiz um avanço cultural em algumas áreas mais remotas, eu descobri uma flauta feita de barro. E essa flauta feita de barro, ela é de uma cultura com mais de 4.000 anos. Uma tradição com mais de 4.000 anos, alguns estudos dizem até 12.000 anos, que foi perdida na época que os espanhóis invadiram a Argentina e todos aqueles países. Né? Invadiram, descobriram, seja lá o nome que queiram dar, né? Massacraram, mataram, aí fica cada um dar o nome que quiser. Porque todo descobrimento não é um descobrimento, né? É uma invasão e índios morrem sempre, né? Sempre os nativos morrem e vem gente. Mas quando houve esse descobrimento, o que aconteceu? Essa cultura se perdeu, essas flautas ficaram perdidas, essa cultura de fazer essa flauta de barro. Cada flauta demora 30 dias para ser feita, porque precisa ficar 30 dias em fogo natural e fumaça para dar a coloração, o tom, tempo de respirar da argila até ficar pronta. Eu encontrei uma pessoa que está resgatando aos poucos essas flautas, trouxe a melhor flauta que ele tinha de lá, cara, tá? Porque é um trabalho, eles dão valor para o trabalho artesanal deles, não troca-se por espelho. E eu trouxe essa flauta que tem um som muito, muito intrigante. E não há nenhuma referência dela, nenhuma foto dela em nenhum local, porque eu procurei, não há referência. Então eu imagino que seja a única
flauta hoje e eu vou gravar. Eu estou preparando um CD só de instrumentos naturais, né, com instrumentos tribais de vários lugares da África, da Síria, né, os instrumentos árabes, sírios, os instrumentos nativos, hindus, indianos. Eu estou preparando um material com esses instrumentos e vou usar essa flauta que vai fechar com chave de ouro. Eu imagino que seja o primeiro trabalho que tem uma flauta com uma tradição perdida há séculos. Não há nenhuma referência e talvez não haja nenhuma gravação com esta flauta até hoje. Então isso para mim é uma descoberta fantástica, uma coisa realmente do fundo da minha alma que me emociona. Quando eu vi a flauta, ouvi o som, emociona do fundo do coração. Tem que ter todo cuidado, né? Porque é uma flauta super pesada, ela não tem o formato de flauta, ela parece qualquer coisa menos uma flauta. Tem uma história, tem uns desenhos, parece bem estilo daqueles hieróglifos pictóricos dos índios antigos, né? Bem assim, até quase que mal feito, parece de criança que desenha. E tem a história nessa flauta do sapo, que representa a terra, e quando toca representa a chuva, que traz a vida. É uma coisa maravilhosa, gente, maravilhosa. Então eu vou preparar para nós algumas coisas e provavelmente nos próximos programas eu toque um pouquinho dela para vocês, para ouvir, tá? Porque até o jeito de pegar não pode cair no chão, senão já era. Então eu tenho que preparar aqui o ambiente, vou preparar para a gente fazer um som com alguns instrumentos que eu trouxe de lá, totalmente nativos. E eu vou preparar um material com isso para a gente, tá bom? Então essa... Ah, a Miriam perguntando aqui se não vai ter imagem. Não, Miriam, como eu cheguei de viagem, está uma correria muito grande. Não consegui preparar quase nada aqui, o número de informação. Quando eu viajo, às vezes eu evito viajar por causa disso. Um dia que eu fico fora, são 600 contatos, e-mails que ficam atrasados. Eu fiquei 6 dias fora, então você imagine a loucura que eu tenho para fazer até o final da semana. De responder, de resolver, fora o resto que tem que caminhar aqui, né? Então, quando eu viajo é muito complicado, porque é o meu e-mail pessoal e muita gente questiona, não tem como eu passar isso para outras pessoas. Então, é uma tarefa muito grande, então eu não consegui nem programar nada, nem vi nada hoje aqui de passar o ao vivo, tá, gente? Então, me desculpa, vai ficar para a partir de amanhã com o programa do nosso querido amigo Marlon, já volta ao vivo, eu já consigo um pouquinho mais de tempo para isso. E informando, porque eu não falei ainda, novembro eu vou estar de férias da rádio. Os programas vão continuar, vão repetir, né? O programa do professor Marlon vai ser ao vivo e do Ivan Deli vai ser gravado também, tá? Vai estar repetindo. Então eu vou ficar 30 dias ou 40, ainda estou decidindo aqui, de férias da rádio, tá bom? Então, a partir deste momento, liberado para perguntas no nosso chat, você faz o programa. Lembre-se que terça-feira vale tudo. Você faz a programação. Enquanto você pergunta, vou deixar tocar mais um pouquinho de música e eu vou lendo o chat aqui que eu não consegui acompanhar ainda. Estou vendo aqui o Emerson falando: o Celso precisa fazer a versão dos seus livros em espanhol. Pois é, gente, aqui para fazer a versão precisa ter o contato lá, ter distribuição lá, né? Então é um outro momento. Eu não tenho ainda esses contatos para lá. Tem que ter alguém craque em fazer versão de livro em outra língua. Então tem tudo isso para pensar. É um trabalho. Quem sabe aparece um contato que se interesse e a gente leva isso para lá, com certeza, com certeza.
Eu vi aqui que a Yolanda postou um vídeo que fala sobre educação, falta de educação dos brasileiros. Eu não conheço, Yolanda, eu vou dar uma olhada. Obrigado, querida. Depois eu vou ver um pouquinho do que é isso que você postou, né? Mas, infelizmente, é a nossa realidade. A coisa não tá fácil, viu? Tem hora que, principalmente quando eu estou fora do Brasil, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Porque as pessoas olham para mim, elas não perguntam se eu sou do Brasil. Onde eu vou, ninguém pergunta que eu sou do Brasil. Pergunta se eu sou da França, pergunta se eu sou da Inglaterra, pergunta que eu sou de qualquer lugar, menos do Brasil. Na hora que eu falo que eu sou brasileiro, as pessoas se espantam. Então, deve ser pela forma de agir, de proceder, né? Então eu tenho às vezes até vergonha de falar que sou do Brasil quando estou fora do Brasil. Não pelo Brasil, mas pelos brasileiros, né? E olha que eu já viajei bastante, é sempre assim. Inclusive tem no Japão, quando eu estive no Japão, tem lojas que quando eles identificam brasileiros entrando, eles começam a falar, gritar, tem brasileiro na loja, tem brasileiro na loja. Aí eu perguntei lá, por que eles fazem isso, né? Que é por causa de roubo. Quando tem brasileiro, eles já ficam espertos, porque as coisas ficam fáceis lá, porque eles não têm preocupação com desonestidade. Mas o brasileiro quer sempre dar um jeitinho, né? Aproveitar. E eles, inocentemente, por estarem... inocentemente no mau sentido, né? Porque deveria ser natural. Você não tem que ficar prevenido para o ladrão, né? Que raio de sistema é esse que você tem que ficar prevenido? Você tem que ter as coisas, as pessoas têm que respeitar. Por isso que eles não se preocupam. Agora entra brasileiro, eles ficam gritando. Tem brasileiro na loja, tem brasileiro na loja. Parece que o brasileiro tem complexo de invisibilidade. Tem que fazer barulho e bagunça para ser notado, chamar a atenção. Miriam Gonçalves. Pois é, Miriam, é isso aí. Raulzito Seixas. Uau, Celso, sabe tocar? Estou aprendendo, meu amigo. Sei tocar o basiquinho, né? Porque eu toco vários instrumentos. Mas esse instrumento tem que ter uma meditação, uma concentração para entrar na história dele. Não é um instrumento que você sai tocando qualquer coisa. Não, ele tem a história dele, a frequência dele, a energia dele e a música, a sonoridade dele. Você tem que entrar na dele, não ele entrar na nossa. É diferente. Existe uma cultura argentina inca que apenas em uma cidade uma família fabrica, que é o bombo leguero. Bumbo de couro cru com pelo e é secular na cultura musical latino-americana. Quem usou e popularizou contemporaneamente foi Mercedes Sosa, Marlon Adami, nosso sabedor de cultura. Vou colocar sabedor de cultura. Eu gosto desses termos, né, antigos assim. Sabedor de cultura. Nosso querido professor Marlon Adami. Muito bom. Não conheço não. Bumbo de couro. Vou dar uma bomboleguero. Eu fiquei conhecendo a palavra tango. Quem sabe a origem da palavra tango? Sem pesquisar no Google. Não adianta, né? Ah, eu sei. Pesquisa no Google e cola. Não. Quem sabe de verdade qual a origem da palavra tango? A dança do tango, a famosa dança do tango, né? Da Argentina, daquela região ali. Sem pesquisar no Google. Coloca aí quem souber. Boa noite, Celso. Vi recentemente uma informação sobre o chá de folha de amora, dizendo que ela contém 22 vezes mais cálcio que o leite. Procede? Sim, eu divulgo essa informação. Tá? Sempre divulguei, mais de 5 anos divulgando essa informação, desde quando eu trouxe esse chá para nós. Tem lá no site, Amora Miura, tá? Tem lá no nosso site, tem cápsulas. Eu tinha em chá, mas o povo tá ruim para tomar chá. Não sei se ainda tem algum chá. Eu comprei, gente, muito chá, incentivei as pessoas a voltarem a usar chá, ficou lá e perdeu a validade. Então, já que o povo gosta de cápsula, tem Amora Miura no nosso site. Holanda, se não tiver, você escreve para vendas@biovidanatural.com.br e pergunta, porque às vezes tem na loja e não tem no site, tá bom? Celso, você poderia explicar o que é o CH da homeopatia? Ainda estou meio perdido, obrigado. Nica Lima, CH é a potência. Tá? Quanto mais CH, mais potente fica. Né? Então tem lá 6CH, 8CH, 10CH, vai aumentando a potência do remédio de acordo com a necessidade. Tá ok?
Olá, Celso. Estou com uma terrível dor embaixo do pé direito. Estou com medo de ser esporão. O que devo fazer? Pode até ser, Vilma. Bem, dicas. Beba o vinagre vivo de maçã, Lugol, cloreto de magnésio, vitamina D3 e corra todos os dias um pouquinho. Com ou sem dor. Vai correndo, 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 correndo para dissolver isso, tá? Aí você vai ficar sabendo se é ou se não é. Mas me avisa depois, tá? Faz isso aí 60 dias, depois você me dá um toque, por gentileza, tá bom? Com quantos anos você fez primeiro curso de naturopatia, tirando o que você fez por correspondência? Aquele primeiro curso que eu fiz de naturopatia não foi por correspondência. Aquele curso não foi de naturopatia. Porque não existia cursos no Brasil e eu encontrei uma revista que tinha um curso de qualidade de vida com meditação e alimentação. Seria um princípio da naturopatia. E esse eu tinha 14 não, já tinha 17 anos. Aí depois, com 22 anos, é que eu encontrei o primeiro curso de naturopatia. Fora do Brasil, tá tudo fora do Brasil. No Brasil eu vim fazer, quando começou, faz o que, uns 20 anos no máximo. É muito recente esses cursos no Brasil. Excelente obra sobre ensino e educação é o Maquiavel Pedagogo Imperdível. A dica aí do professor Marlon sobre Maquiavel. Boa noite, Celso. Estou precisando de ajuda. Se puder, ultimamente tive uns problemas que não sei o que está havendo, mas comecei a sentir um frio qualquer. Mudança climática, aqui vem um sentimento de frio, sensação pés gelados e eu não ficar quieta, dou crise de hipotermia. É horrível, começa somente depois das 21 horas. Minha alimentação é legal, tomo cloreto de magnésio, kit. Será que isso pode ser testosterona baixa? Pode ser. A dica é você usar maca peruana, ginseng coreano e correr. Correr. Todo dia corre. Correr regula o corpo todo, gente. Tá? Faz esse teste. Faz esse teste para ver o que pode estar acontecendo. O som sumiu. Será que sumiu só para a Vilma? Vocês estão ouvindo bem, eu acho, né? Se vocês estiverem ouvindo bem, dá um toque aí, por favor. Porque a Vilma disse que o som sumiu aqui. Talvez tenha sido somente no computador dela. Vamos lá. Maquiavel Pedagogo é o título do livro imperdível para ter ciência sobre o ensino. Como que é? Para ter ciência sobre o ensino e educação nacional. Pronto, voltei aqui, já dei uma atualizada. Pensei que tivesse pulado alguma coisa no chat, mas não pulou não. Então, gente, quem faz a noite é você. Continue nas suas dicas, informações, perguntas, sugestões, que a noite da terça-feira é destinada a você. O ouvinte faz o programa. Alguém já sabe o que é o tango? Sem procurar no Google. Quem sabe o que significa tango? Tango por você, não tango pelo famoso Google, né? Tem gente que fala, eu sei. Corre lá, digita no Google e traz lá uma lista de informação. Celso, boa noite. Já é uma questão batida, mas como o Ivandélio diz nos vídeos, é possível ter boa saúde com intestinos doentes. Aqui nos programas Vale Tudo já foi dado muitas dicas, mas gostaria mais ou menos de um passo a passo, como nos vídeos de Ivandélio, me organizar a questão da limpeza, desintoxicação dos intestinos seria. Então, Silvia, como essa dica é a dica que o Ivan passou, né, você precisaria falar com ele, meu amigo, tá? Porque eu uso outra forma, que eu tenho outras formas de fazer desintoxicação. Eu não sei se você está passando aqui a dica que ele menciona, né? Mas não se perca nisso, não. Toma tudo e manda ver, tá tudo certo, tá? Para você saber exatamente como ele teve o resultado, você precisa perguntar para ele, tá bom? Mas
passando assim a grosso, eu vejo as pessoas ficam muito preocupadas com alguns detalhes. Tudo que é desintoxicante, você pode usar. Toma 222, de manhã, de tarde, de noite, normalmente ou antes das refeições ou bem depois das refeições. Depois das refeições, no máximo um chazinho verde quente, para não dar conflito, o frio, né, com o quente. E não precisa esquentar muito, não. Não pare de fazer por causa de um detalhe, né? Então, faça, pode tomar. Tudo que é comprimido, clorela, clorofila, manda tudo junto, manda para dentro, tá? O que for líquido, você dá um espaçozinho. Isso não vai fazer a diferença. Só deixa o carvão vegetal por último, que é para ele absorver qualquer outra coisa que ainda falte. Só isso, tá? Não precisa se preocupar com sequência. Mas se essa é a fórmula que o Ivan passou, você precisa mandar um e-mail direto lá para o site dele, tá bom? Pergunta do Rogério. Boa noite, Celso. Pedra no rim, como eliminar? Algum remédio, chá ou homeopatia? O tratamento que eu mais indico não é nem como eliminar, mas é como não voltar, né? Ou pelo menos evitar o máximo possível. Primeiro ponto, tudo que está relacionado ao rim tem um aspecto emocional, que é o dinheiro. Louco isso, né? Todo mundo que tem pedra no rim tem problema de dinheiro. Então você precisa resolver o problema de dinheiro, tá? Caso não seja esta a sua questão, às vezes não é o problema com falta de dinheiro, mas como você pensa no dinheiro, como você guarda o dinheiro, ou como você gasta ou não gasta o dinheiro. Normalmente como as pessoas que não gastam o dinheiro ou têm informações erradas sobre o dinheiro. Isso cristaliza nos rins como um problema de pedra nos rins. Ah, não, mas não é nada disso não, é o cálcio que está lá acumulando, é o oxalato, sim, mas só acumulam em pessoas que acumulam algum tipo de informação com o dinheiro. E digo mais, se não der em você, dá no cachorro, dá no gatinho. Gatinho, cachorro com problema nos rins, donos em crises financeiras. Até mesmo pessoas que possam ter dinheiro sobrando, mas têm o pensamento ainda em crise financeira. Tá? Então, para eliminar, precisa eliminar primeiro o problema financeiro da nossa mente, da nossa cabeça. Doido isso, né? Pois é, por isso que muita gente usa remédio e não cura nunca. Agora, junto disso, o que você pode fazer? Tome o vinagre vivo de maçã, tem o nosso site. Tem lá vinagre vivo de maçã. Não use, pelo amor de Deus, vinagre de supermercado. O baratinho sai caro, gente. Esse vinagre de supermercado não é o vinagre que eu estou falando. Não é a mesma coisa. É outra coisa. Quem usa esse vinagre de supermercado vai se dar mal com certeza. A menos que tenha o vinagre vivo de maçã no supermercado, né? E com certeza não custa 3, 4 reais. Tá? O povo que... E nem estou falando que é o seu caso, tá? Rogério, eu pego um exemplo aqui e vou ainda abrangendo para todo mundo, tá? Tem muita gente que fala, mas em tal lugar tem de outra marca assim. Se vira. Problema seu, não é mais problema meu. Tá? Não me responsabilizo por absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então você tomar vinagre vivo de maçã, cloreto de magnésio, Lugol e um chazinho quebra-pedra ajuda. Existe, se você pode procurar na internet, várias formas de limpeza que ajudam a eliminar pedra. Mas aí pode ser que funcione, pode ser que não funcione, pode ser que quando a pedra desça você sinta uma dor terrível, depois você vai me xingar. E não, faz parte do processo, tá? Então, eu digo para você, se você tomar o vinagre vivo de maçã, cloreto de magnésio, Lugol, vitamina D3, tira as pedras, faz a cirurgia, tira isso rapidinho, aí sim você vai evitar que elas voltem. Mas a pedra já formada, aí eu prefiro que não entrar nessas dietas que pode vir uma dor pior ainda, aí a crise não é fácil. Tango é uma gíria criada nos cabarés, era primeiramente dançada entre homens para treinar e poder dançar com as damas dos cabarés. Olha, aí nosso querido professor Marlon Adame trazendo cultura para nós. Bom demais, hein? Celso, você não abre mais oráculos? Fátima, antes eu tinha um programa que nós
fazíamos oráculos. Hoje, esse programa mudou. Agora, a terça-feira é a terça-feira em que você faz o programa. Então, você pode pedir para eu ler um oráculo. Entendeu? Mas eu não tenho mais aquele programa exclusivo que eu lia vários oráculos aqui para nós. Um programa que eu falava muito sobre os oráculos, espiritualidade, de uma forma séria. Não dessa forma aí que as pessoas, com quem que eu vou casar, né? Ver se eu vou arrumar um namorado. Isso eu nem abro um oráculo para isso. Eu só abro um oráculo para auxiliar no autoconhecimento. E quem acompanhou viu como as coisas aconteciam de arrepiar, mesmo aqui online, no grupo todo. Era impressionante as respostas que vinham lá de cima, né, do inconsciente coletivo para nós. Então, Fátima, quando você quiser alguma coisa sobre oráculos, você pode pedir. Terça-feira o programa você que faz, tá? Então eu mudei justamente para isso. Você pode sugerir e eu posso fazer isso para você, tá bom? Boa noite a todos, querido Celso, você é meu ídolo. Ô, Sônia, eu dei uma risada gostosa aqui agora. Obrigado, querida. É um carinho muito grande receber uma coisa gostosa assim, tá? Muito bom mesmo. Obrigado, querida. Gostaria de saber qual a sua opinião a respeito da famosa substância que estão veiculando na mídia sobre fosfoetanolamina. Eu dei essa resposta semana passada, Sônia. Eu não sei. Não estudei, não usei, não tenho a menor ideia. Tudo que eu sei é isso que estão falando aí, né? Não conhecia essa substância. Tanto pode ser uma coisa real, quanto pode ser mais um engodo, né? Uma grande propagação da mídia aí para uma coisa e ficar todo mundo achando que tem e não tem. Hoje em dia não dá para a gente acreditar em nada. Nada, nada, nada. Mas, vias de regra, considerando que o assunto seja real, que as pessoas sejam verdadeiras e que os estudos que foram feitos sejam realmente do bem, é mais um golpe da Anvisa, né? A Anvisa, nós já tivemos o professor Sembranelli aqui em São José dos Campos, que desenvolveu uma vacina algumas décadas atrás, que aplicava nos seus pacientes com câncer, curava todo mundo. Aí o consultório começou a ficar cheio, tem muitas filas, a Anvisa foi lá, o que fez? Disse para o médico, ou você para, ou você perde o seu CRM. Então a Anvisa está a favor de quem? Né? Mas não tem estudo, não sabemos os efeitos colaterais. Então estuda, vai parar de curar porque não tem estudo? E os remédios que tem estudo e continuam matando todo mundo, né? Então essa é a Te Avisa. Te Avisa é assim que age, tá? Principalmente no Brasil. Age lá fora também, mas principalmente no Brasil, porque aqui a gente não tem um povo que seja forte o suficiente para expulsar esse povo de lá. Então, Sônia, infelizmente eu não tenho nada para te falar sobre essa substância, tá? Mas é isso. Se for realmente real, da forma que os pesquisadores divulgaram, está aí uma ajuda para o câncer, tá? Mas seria uma ajuda para a cura do câncer? Então eu vou deixar essa pergunta para você. Uma coisa é tirar o câncer do seu corpo, outra coisa é curar o câncer. Porque se o câncer veio, ele tem uma causa primária. O câncer é terciário. Existe uma causa primária, existe depois uma causa secundária para haver a expressão em terceiro modo, que é as células anômalas câncer. Então você pode tirar o terciário, mas e o que faz com o primário e o secundário que não foi resolvido? O que isso vai gerar? Então é complicado. Celso, levedo de cerveja pode causar dores abdominais? Eu comecei a tomar e senti umas dores fortes no abdômen. Procede? É bom tomar 3 ou 4 vezes o dia para malhar? Pode até ser, porque ele mexe com o intestino, ele dá uma ajustada, né? Se for um levedo de boa procedência, isso vai passar, tá? Então tem que ver qual o levedo que você está usando também, tá bom? Agora, hoje em dia o levedo de cerveja
dependendo de qual for, ele está com glúten, ele está contaminado com o glifosato, aí vai dar uma dor abdominal de intoxicação. Mas se não for, se for um levedo de boa procedência, lá no nosso site nós temos um levedo sem glúten, que é a da minha marca, o levedo Z, eu tomo cuidado com isso. E esse você pode usar sem medo. E pode acontecer sim, porque ele mexe com o intestino, ele favorece o funcionamento do intestino, ele pode fazer uma mudança. Se tiver um desconforto grande, tome menos. Tome só 2 vezes por dia, até o corpo ir acostumando, aí depois você toma mais. 3 vezes por dia é o ideal, tá bom? Não precisa mais que isso. Sobre o tango, posso dizer que uma coisa parece difícil de se dançar. Emerson, eu vi um show de tango lá que eu nunca tinha visto daquele jeito igual, meu amigo. Olha que eu gosto de tango, eu sempre acompanho alguma coisa de tango, mas o que eu vi lá eu não vi em outro lugar até hoje. E posso afirmar para você que você está certo. É difícil. O tempo está correndo demais. É verdade que o dia está com somente 16 horas? Isso faz parte da transição do planeta? Eu não acredito nisso não, Miriam, tá? Se fosse isso, o relógio estaria marcando errado, tá? Se fosse isso, tudo estaria errado. As plantas estariam crescendo em outra época, mas não tá, não tem nada. O que tá errado é a nossa cabeça e o nível de informação muito grande. A gente, há 50 anos atrás, nós tínhamos um quinto, no máximo, ou um décimo, um décimo da informação que a gente tem para processar hoje. Então antes você fazia 2, 3 coisas durante o dia e curtia aquilo. Hoje você faz 100 coisas durante o dia correndo, não curte. Então isso passa, atropela. Então nós temos uma sensação que o tempo está errado. É só você pegar um relógio de 50 anos atrás, ele está marcando igual o de hoje, né? Então essas informações esquisitas aí, eu não caio nessa não, tá? Se tem alguma outra explicação, nós podemos ter a sensação de o tempo ter 16 horas, aí tudo bem, mas o tempo continua igual. Assisti outro dia na TV, perdão, pule aqui, Zeli Crestani, sobre jejum. Eu não sei se isso é uma resposta a alguma coisa ou se isso é uma pergunta, o que é. Então, se for alguma pergunta ou sugestão, especifique melhor aí, Zeli, tá? Não sei se é uma resposta a alguma coisa que vocês estão conversando aí. Eu não identifiquei. Eu vou pular aqui, depois eu volto. Explica melhor pra gente. Assisti outro dia na TV um tratamento chamado PRP, Plasma Rico em Plaquetas. Aí pensei que mudaram o nome da hemoterapia. Pois é, Sônia, esse povo inventa coisa para cobrar aquilo que é de graça. Sempre assim. Inventa nome. Leia um oráculo, Celso. Então tá bom. Vou deixar para daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu leio um oráculo para a gente finalizar a nossa noite, tá? Como já eu termino, a gente finaliza. Celso, gostaria que lesse... Opa, mas o oráculo está aqui pedindo, então que assim seja. Leia para o grupo da Rádio da Terra. Tá, mais um. Eu lembro das noites com oráculos. Mais um. Emerson falando. Obrigada pela resposta. Você acredita que alguma forma de oração coletiva tenha alterado a formação do megatornado que atingiu o México e acabou sendo apenas uma tempestade tropical? A Fátima Naipe ou Naipe, né? Eu acho que é Naipe que se fala. Desculpa se eu pronunciar errado, querida. Eu acredito nisso, viu, Fátima? Com certeza eu acredito, sabe por quê? Se você olhar no meu vídeo, Chemtrail, a neuropsicose global, se alguém conseguir postar aí, você vai ver que eu coloco ali um tornado descendo, começando a fazer o bico, descendo para tocar no chão, e tem várias pessoas ali gritando em oração. Gritando e conjurando aquele tornado, e o tornado vai embora. Eu acredito nessa possibilidade. Eu não sei se foi isso que ocorreu, mas isso é possível. E as pessoas que me conhecem, eu não vou falar aqui nesse exato momento o que, as pessoas que me conhecem, que acompanham a Rádio Terra desde o início,
sabe que eu mesmo já fiz algumas demonstrações sobre chover e não chover. E algumas pessoas participaram disso e viram o resultado. Se alguém lembra disso, coloca aí pra gente. Vamos criar um fã... Ah, Miriam, olha, eu até engasguei aqui com os adjetivos que você colocou. Querida, muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Fico muito feliz. Eu pode ter certeza que esse retorno, essa alegria, essas brincadeiras são muito gostosas e pode ter certeza que isso movimenta a gente, né? Eu já contei algumas vezes aqui, tá? Não é o caso hoje, né? Mas que várias vezes eu resolvi de verdade parar com tudo. Há alguns anos atrás, 10, 11 anos atrás. Por várias vezes eu não aguento mais. E teve um dia que eu estava saindo daqui de casa, era umas 7h30 da manhã, eu estava indo para outra cidade, Campos do Jordão, para fazer atendimento. Eu estava de verdade, gente, eu falei, eu não aguento mais a coisa do jeito que está. Porque, de verdade, é um esforço grande a gente estudar, a gente cuidar, a gente se dedicar, a gente viajar. São gastos homéricos. Se a gente fosse colocar na ponta dos lápis, o valor de uma consulta não pagaria. Para as pessoas não fazerem nada, para as pessoas fazerem mais ou menos, ou para as pessoas exigirem tudo sem dar absolutamente nada, o brasileiro é complicado, né? Não segue a orientação direito, faz pergunta que não precisa, e aquela que precisa não faz. Sistema, né? Reclama. Então, várias vezes eu resolvi parar. E eu lembro muito bem desse dia. Eu saí daqui e falei, meu último atendimento. Vou para lá porque eu já tenho gente marcado, já tem gente agendado. Tem muita gente que gosta dos meus atendimentos em Campos do Jordão. Eu ia praticamente toda semana para lá, muito bacana. Mas tinha essa coisa, né, que fica assim, você faz muita coisa e vem de vez em quando uns trancos. O sistema, a cultura, as pessoas, a educação. Eu vou largar tudo isso. Que, sinceramente, eu falei assim, que o mundo se exploda, que as pessoas tomem remédio mesmo, fiquem nos médicos mesmo, fica todo mundo operado mesmo aí, que as pessoas gostam disso, então que se dane, juro para vocês que eu falei isso. Desci da garagem, fechei o portão, 7h30 da manhã. Para uma moça atrás. Você é o Celso, né? Eu estava meio dormindo ainda. Falei, sou? Eu queria te falar uma coisa, você não me conhece, mas é que eu já vi muita coisa sobre você. Eu te acompanho. E eu quero que você saiba que você mudou a minha vida. Que é muito importante o seu trabalho. E agradecer. E saiu, ela estava fazendo uma caminhada. Falou que morava ali perto, aqui perto de casa. Gente, até me emociono. Nunca vi aquela pessoa, não sei quem é, não sei de onde veio, não sei para onde vai. Falou que morava aqui, mas eu nunca a vi de novo. Na mesma hora, eu pensei que aquilo era somente um pedido para continuar, para não parar, para não desistir. Aqui estou. Aqui estou. Obrigado, Miriam. Então, por isso que é importante pessoas como você que comentam, que colocam alegria, e todos aqui que já passaram, já falaram, já recebi maravilhas, né? Não é nem pelo fato de receber, é pelo fato da mensagem estar chegando e da gente realmente se sentir útil. E felizmente, depois disso, nos últimos 10 anos, é cada vez mais alegria, alegria, alegria. Sobre jejum, tomo limão com mel e vinagre vivo de maçã e clorofila. Queria fazer uma gelatina sua em jejum. Pode ser? Tudo isso? Pode, só não misturar a gelatina na mesma hora, porque como a gelatina ela é animal, né? Essa gelatina ela é uma gelatina realmente
feita naturalmente direto do tutano, então você faz o vinagre vivo de maçã e clorofila, espera uns 20 minutos, aí depois a gelatina, tá? Para que cada um tenha o seu trabalho. Nessa hora é bom a gente prestar atenção, sim, não misturar. Tá legal, Zeli? Obrigado pela pergunta. Celso, a Organização Mundial da Saúde, alertando sobre o perigo da alimentação com bacon e linguiça, anuncia essa semana. Tem alguma bondade nisso? Rubens, eu particularmente eu não como derivado de porco, nem nada de porco, nem derivado de porco, por motivos que no momento eu prefiro não falar, tá? Tem até uma coisa espiritual ligada aí, mas é uma coisa minha. Mas sabe-se que a banha de porco boa, a gordura de porco boa, ela é muito melhor que as alternativas dos óleos. Então, tudo que vem da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que ficar com os 3 pés atrás, tá? Aquilo que nós deveríamos ou poderíamos viver nessa vida, que não vivemos, vivenciamos, iremos viver, essa possibilidade de uma forma real, uma dimensão paralela, como por exemplo um sonho. Nossa, foi fundo agora, Silvia, exatamente. É isso, o sonho é uma experiência real e se aprende, vivencia com ele. Basta que você considere-o como real, né? É só não trocar as bolas. Lá é lá, aqui é aqui. Mas eu já contei a experiência aqui do... Vamos fazer o seguinte, como já são 21 horas e 56 minutos, eu vou pedir para você, Silvio, se possível, me lembra sobre isso, sobre o sonho, tá? Sonho e cigarro. Me lembra dessas 2 palavras, terça-feira que vem, pode ser? Terça-feira que vem me lembra da sua pergunta, copia a sua pergunta, guarda ela bonitinha aí. Aí eu vou contar uma história para vocês sobre sonho e cigarro para a gente entender como isso é extremamente importante. Até eu uso, para você ter uma ideia, eu uso com pacientes. Às vezes tem um paciente com algo que eu estou meio em dúvida, eu me programo no sonho e eu acordo com a resposta. Esses dias mesmo teve um caso lindo, que teve a ver com problemas respiratórios. Então, Silvio, terça-feira que vem, lembra da sua pergunta, cigarro, sonho, problemas respiratórios, sonho, paciente. Se você guardar essas palavras-chave aí, me falar, repetir para mim na semana que vem, aí eu entro, porque a gente vai acabar ampliando um pouquinho, estendendo nesse assunto que é muito bom, muito bacana, e hoje não vai dar tempo, tá? Que daqui a pouquinho eu tenho que sair. Os programas antigos gravados são muito bons, também é como se dessem base e fundamento a todo o nosso atual Vale Tudo. Pena que não conhecia a Rádio da Terra há mais tempo, na verdade só conhecia a Rádio da Terra a partir das entrevistas de Vandelli Sanctus. Inicialmente eu ouvia só as entrevistas. Depois que comecei a ouvir os demais programas do Celso, fiquei fã. É uma verdadeira aula de vida a cada programa, sejam ao vivo ou sejam os gravados no início. Pois é, gente, nossa, estou emocionado hoje, recebendo depoimento atrás do outro aqui. Vocês combinaram isso? Muito obrigado mesmo. Tá? É uma alegria enorme saber disso, Silvio. Pode ter certeza, um abraço profundo no seu coração. Celso, qual o significado do número 3 na numerologia? É o número da criação, né? Tudo precisa do 3 para que haja a criação e fundamentação no plano físico. Tá bom? No plano físico. A partir de 3 que existe o físico. Antes disso é não físico. Através de você eu adquiri a caixa orgânica. O trem é bom, me sinto energizada quando uso. Obrigado, só você mesmo. Quando voltaremos a conversar sobre ufologia? Em breve, Carlos. Pode ter certeza que em breve. Fique tranquilo. Daqui mais, acho que um mês, Sônia. Que ótimo que você já tem a sua. Nós vamos ter uma marca própria da caixa orgânica na Biovida com um símbolo que potencializa a caixa orgânica. Então, eu desenvolvi isso recentemente. As caixas estão vindo do Rio Grande do Sul. Tá? Passa pelo crivo técnico do nosso amigo Anderson mesmo, que faz a caixa para você, que é o meu amigo, né? Que a gente, na realidade, nós que estamos lançando isso tudo. Mas vou ter uma marca própria com o meu símbolo
aquele que eu já mostrei para quem assistiu o workshop Poder do Som e dos Mantras, sabe do poder desse símbolo a mais na caixa orgânica. Então, a partir do mês que vem, eu vou ter uma caixa exclusiva, tá? Caixa orgânica exclusiva, além de todos os benefícios da caixa, os benefícios daquele símbolo. É um símbolo espiritual, um símbolo milenar, para quem quiser, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Quem não curte oráculos, não gosta desse assunto, tá encerrado a nossa noite do Vale Tudo, sem problema algum, tá bom? Para aqueles que gostam, é que antes eu explicava, né? Oráculo é algo sagrado. Não tem nada de adivinhação, não tem nada de místico, ou pelo menos aquele místico sem fundamento. O oráculo é uma conversa com o inconsciente coletivo e às vezes com o nosso próprio inconsciente. O oráculo é uma porta que se abre para coisas que já existem, estão dentro de nós, só que nós não sabemos. O oráculo é uma forma de você conversar com Deus através da arte. O oráculo é uma forma de você ter uma resposta para aquilo que você já sabe. É uma forma de você conhecer mais. Quando usada com respeito, quando usada por mãos de quem tem o respeito a essa arte. Isso é uma coisa que eu afirmo para vocês. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu tenho e só faço e só tiro uma carta ou uma pedra, um oráculo, o que quer que seja, quando realmente a coisa é séria e existe intenção e existe um pedido. À toa eu jamais faço. Então, como vocês pediram, nesse momento eu peço que vocês todos pensem de coração aberto. Um recado para todos. Não pense em algo que seja específico para você, porque aí precisaria ser realmente algo pessoal, e não é. Então nós estamos em grupo. Pense de coração aberto que você queira receber um recado e que esse recado seja ajustado à sua necessidade e à necessidade do grupo. Algo que possa te levar, mas não pense em nada específico, apenas em um recado, uma mensagem que tenha valia para todos nós nesse momento. A mensagem para esse momento nosso é a Roda da Cura, o número 7. A Roda da Cura prevê um tempo de novos ciclos, ou então de movimento. Você é solicitado a perceber em que estágio do ciclo está passando neste momento. Será o início, a fase da criação, o tempo de crescer, o desenvolvimento ou o fim de um ciclo. A percepção clara e objetiva do seu momento atual lhe ajudará a esclarecer tudo aquilo que você precisa fazer de agora em diante. Encontre em que momento você está. Qualquer tipo de recuo, hesitação ou paralisação passa a pertencer ao passado. Decida-se. Através dessa carta você está sendo levado a dar conta de que a estagnação acabou e de que novos inícios criaram raízes no presente. Não se deixe conduzir por seus velhos padrões. Observe qual é a direção da roda da cura, que o auxiliará em seu novo avanço, e pratique logo essa lição à sua vida. Suas escolhas agora são as seguintes: a iluminação, o esclarecimento, a fé e humildade, introspecção e objetivos, ou sabedoria e gratidão. Vou repetir, escolha uma dessas opções. A iluminação e o esclarecimento, ou a fé e a humildade, ou a introspecção e objetivos, ou a sabedoria e a gratidão. Veja qual desses é o que você precisa nesse momento. Pois é hora de decidir por você mesmo que tipo de movimento ajudará a manter na sua roda girando. Qualquer que seja o caso, a roda da cura serve para lhe assegurar que a vida continua. A qualidade desse novo ciclo depende de você, de suas próprias ações e das atitudes que você passar a tomar de agora em diante, tendo em vista
o seu crescimento pessoal. Um abraço a cada um de vocês. Boa noite.